Olá, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma live e eu quero dizer para vocês que, como o título da live de hoje é Como eu lido com os desafios, eu estou iniciando hoje porque aceitei um desafio de fazer 5 lives por semana. Então, aceitei um desafio de fazer 20 lives nas próximas 4 semanas. E hoje, então, o nosso tema é esse: como lidar com desafio. E você sabe o que é desafio? Você já enfrentou desafios na sua vida? Eu já enfrentei muitos desafios. Então vamos começar aquecendo e pensando isso. O que é um desafio para você? Já se sentiu desafiado? O que é um desafio? É algo que simplesmente acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. De repente, você está trabalhando, você está vivendo a sua vida normalmente, tranquilamente, e eis que acontece alguma coisa na sua vida que te desafia. Por exemplo, a humanidade inteira, está lidando com um grande desafio, não é isso? Cada um na sua cidade, cada um na sua casa, cada um de nós estamos lidando com um grande desafio de combater o coronavírus, que veio sem avisar. Para alguns estudiosos, biólogos, houveram situações em que esse vírus já estava sendo, por exemplo, anunciado. Mas eu estou falando na vida de cada um de nós, porque quando se trata de vírus, os biólogos, os médicos, os pesquisadores, digamos, que estão mais ligados a esse tema. Mas eu estou falando de desafio na vida de cada um de nós. Então, nós estamos cada um na sua casa, cada um no seu ambiente de trabalho e, de repente, nós recebemos esse comunicado que temos que voltar para as nossas casas, reinventar a nossa vida, reinventar o nosso modo de ser, de trabalhar, de lidar com as coisas. Então, gente, desafio é isso. É algo que chega simplesmente na nossa vida sem pedir licença e impõe uma nova condição da nossa vida. Então, o desafio também, ele é um jogo, ele é um estímulo, ele é um obstáculo que a gente deve vencer. E se cada um de nós é dado a lidar com obstáculos e com desafios e querer vencer, aí é que está a questão. Porque normalmente nas nossas vidas, às vezes aparece um desafio, uma viagem para ir para a Tailândia, e de repente aquilo não combina com a minha possibilidade naquele momento, ou não é o meu interesse, então eu não aceito o desafio. Mas desafio, gente, na verdade, é aquilo que nos toca, é aquilo que nós queremos fazer e de repente eis a oportunidade. E o que é que nós vamos fazer então com um desafio? E um detalhe do desafio
é que é um modo de instigar alguém a fazer alguma coisa que não é tanto, que não está tanto dentro das competências ou habilidades da pessoa, mas a pessoa, por uma questão de foro íntimo, ela aceita o desafio, assim como eu estou aceitando esse desafio de fazer 5 lives semanais nas próximas 4 semanas. E agora vocês podem me perguntar, mas que tipo de desafios existe, né? Então, eu classifiquei aqui 3 tipos de desafio. Então, por exemplo, é aquele desafio que a pessoa, número 1, o desafio que a pessoa faz a si mesma. Por exemplo, eu fiz esse desafio, eu vou fazer lives por 4 semanas. Um outro desafio é ter e criar um filho, por exemplo. Tem pessoas, tem casais que às vezes demoram a assumir que querem um filho, assumir o desafio de ter um filho e criar esse filho no mundo atual. Esse é um desafio. Um outro desafio é enveredar por uma outra profissão. De repente, alguém que é médico e resolve trabalhar com joias. Alguém que é o contrário, por exemplo, uma pessoa que trabalha com joias e resolve ser psicólogo. E por aí vai. Então, é um desafio, número 1 é o desafio que a pessoa faz a si mesma. Aí eu quero comprar um carro, eu quero ter um filho, eu quero ter uma nova profissão e por aí vai. A vida é cheia de desafios, não é mesmo? Vocês que estão aqui me ouvindo devem imaginar e se lembrar em suas vidas como é que o desafio funciona. Agora, existem pessoas que topam o desafio e vão em frente. Existem outras pessoas que ficam com dificuldade de assumir os desafios. Por que isso, gente? Porque o desafio requer uma série de coisas para que você possa vencê-lo e chegar à vitória, aquilo que você se propõe. Então vamos lá. O desafio que a pessoa faz a si mesma. Esse é um tipo de desafio. E eu imagino que vocês já se fizeram vários desafios nessa vida. Por exemplo, você pode querer construir um negócio, né, um novo negócio a partir de um determinado momento na sua vida. Você pode, por exemplo, você perde alguém muito querido, querida, e aí você precisa desse desafio de lidar com a perda de alguém. E isso não é fácil, gente, isso é muito difícil. Então, um outro tipo de desafio é aquele desafio que uma outra pessoa te impõe. Por exemplo, você trabalha numa empresa, uma empresa de vendas, por exemplo, e o seu chefe te impõe um desafio. Esse desafio ainda é mais árduo, porque não é somente uma decisão. Ah, eu quero ou não quero esse desafio de uma nova carreira, de um novo trabalho. Não, mas é seu chefe, é alguém de cima, alguém de mais autoridade que te impõe aquilo. Você precisa cumprir uma meta. Você precisa chegar a vender, sei lá, tantas casas. Você precisa vender uma quantidade em dinheiro, né? Você precisa atingir esse objetivo que a empresa te propõe. Um outro objetivo é aquele objetivo, não, gente, desculpe. Um outro desafio é um desafio que a vida nos faz. Por exemplo, é uma imposição.
por algum motivo, a vida nos dá aquele desafio. A vida nos impõe aquela situação. Como essa situação que todos nós estamos vivendo em vários países, Brasil, Europa, estamos todos no mesmo mar. Tem pessoas que falam, estamos todos no mesmo barco. Não, eu não acho que estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo mar. Cada um no seu barco, eu aqui no meu barco, você que está me ouvindo no seu barco e por aí vai. Estamos todos no mesmo mar, apesar de cada um no seu barco. Quer dizer, todos nós, nessa época de quarentena, estamos necessitando, digamos, a vida nos obriga, nós estamos necessitando reinventar tudo aquilo que antigamente era o nosso dia a dia. Não se aceita mais isso. A vida impõe uma nova modalidade de viver. Então, nós falamos até aqui dos vários modos de desafios. Eu falei do desafio que a pessoa faz a si mesma. Eu falei do desafio que, por exemplo, meu chefe me propõe, eu tenho que bater uma meta, e eu tenho esses desafios que a vida nos faz. Por exemplo, uma imposição, fiquem em quarentena. E um outro desafio, eu estou vendo que a Macica Luzi me enviou uma solicitação para participar do vídeo. Só um instantinho, que eu estou terminando essa introdução, ok? Então, desafio que eu faço a mim mesma, eu quero uma nova carreira, uma nova modalidade de viver. O desafio que o meu chefe me faz, bata a meta, no final do mês você precisa atingir tal meta. E um desafio que a vida nos dá, por exemplo, quando a vida nos impõe uma mudança total de modo de ser e de trabalhar, ou então quando nós adoecemos e nós precisamos de lutar para nos curar. Hoje eu propus contar para vocês, eu estou disposta a contar para vocês como eu lido com os meus desafios, e tem uma história que poucas pessoas sabem sobre a minha vida, porque eu realmente não estava disponível para contá-la, mas que agora eu estou disponível. Eu vou contar sobre como eu lidei com esse desafio sério da minha vida, que foi um problema de saúde que eu tive. Mas eu vou fazer uma pausa e vou receber a Macica Luzi. Seja bem-vinda. Alô, seja bem-vinda, Macica Luzi. É assim o seu... Olá, boa tarde. Qual é o seu nome? Eu aqui Aqui tá Macica. Qual é o seu Maria nome? Aparecida, Macica é apelido. Ah, Desculpa, eu não deveria ter clicado lá, eu estou interrompendo a tua live. não, mas você é bem-vinda. E depois eu prometi hoje contar um desafio meu, como eu lido com desafios. E eu vou Eu contar estava uma ouvindo você. situação. Ah, tá. E eu vou contar como eu lidei com uma situação de saúde muito séria que eu passei. Mas seja bem-vinda, nós podemos Obrigada. conversar, tá bom? Obrigada. Eu não vou deixar a minha imagem aqui, né? Você pode. Você Não, tira a fica minha imagem. tranquila. Quer me Tá. perguntar alguma coisa sobre esse tema? A Não, gente não, pode, quero ouvir. eu posso falar. Pode Como? seguir. Ó, pode seguir, quero te ouvir. Obrigada. Tá bom. Então, Maria Aparecida, né? É.
Maria Aparecida, bom, eu estava contando aqui, eu ia começar a contar uma situação que aconteceu comigo e, de repente, falar com você é um prazer, neste modo Obrigada. aqui. Eu até me sinto acompanhada, não é isso, Maria E olha, Aparecida? a Mônica, que fez live com você, ela que me agradece, porque eu é que indiquei para ela fazer teu curso, eu que vi na página da Gestalt de São Paulo. Ah, pois é, você é gestalterapeuta de Sou, Joinville, é isso? sim, é. Então, Mônica, e muito prazer. Prazer. E a Mônica é uma pessoa muito Muito querida. querida, que ela fez um curso meu em São Paulo, e agora você também, estou sabendo que é Gestalt terapeuta, né? Pois é. E você me Então, conhece das páginas da Gestalt, é isso, sim, Aparecida? isso mesmo, é. E Tá gosto bom, muito de te acompanhar. tá bom. Mas, Aparecida, eu quero insistir. Tem Tá? alguma coisa específica que você queira Não, eu me entrei para perguntar? ouvir. Não, e agora eu entrei com a curiosidade de ver você falar com o tema. E estou achando bem curioso que eu também passei por um problema de saúde o ano passado e eu quero ver como você lidou, como eu lidei, Como eu quero te lidei? ouvir. É, Ó, eu tenho uma proposta para você, Aparecida, tá. que você me diga como você lidou e depois eu te conto como eu lidei. Que tal? Pois é, mas isso não vai atrapalhar, você não tá. Eu estou preocupada se você não está adiando a tua transmissão. Não é ao vivo? É ao vivo. É ao E tudo vivo. bem? Você está adiando a transmissão? O resto Não, tá te esperando lá? não, eu não estou adiando. Tá, Você pode falar por alguns minutos sobre tá. como você lidou com o desafio e eu falo em seguida sobre como eu lidei com o meu. Só não Jóia. podemos Estender. alongar muito. Tá. Então, qual o Então, problema que você teve? resumidamente, há um ano atrás, comecei com sintomas de muita dor no corpo e dor de cabeça, e não sabia o que era, e ficou investigando, talvez se era dengue, se era H1N1, que eu tive contato com o meu netinho, ficou naquela coisa de fazer exames, quase um mês, e eu atendendo, não podia atender meus clientes, até confusão mental eu tinha, no fim das contas. Depois de Certo. tanto investigar, ficou visto que o provável que era, porque os outros exames não davam nada, quando eu fiz uma ressonância da cabeça, deu que estava uma encefalite, que provavelmente a Ah, causa foi por uma reação da vacina de febre amarela. Olha só. entendo. É. A gente Então, nunca isso sabe, né? São os é. desafios que nos aparecem. Então, isso deu um nó na minha vida. E agora, como é que eu vou ficar? O que, que eu tenho? Como é que vai ficar com os meus clientes? Como é que vão ficar? Né? Mas Certo? servir como um aprendizado de revalorização do que realmente a gente precisa se preocupar, o que, que vale a pena esquentar a cabeça, o que, que não vale a pena. Então, é um pouco assim, esse Exato. exercício que muita gente está se apavorando agora desse não saber. Parece que assim, eu já experienciei isso e que não adianta, a gente não sabe mesmo, tem que entregar para confiança em algo maior aí, sabe? E se Exato. preservar para não cair, né, no medo, no apavoramento. Tá Então foi a certo. lição que eu tive, aceitar, deixa sem querer controlar. Foi um lado bom para ver o meu não ficar no controle, Certo. exercitar confiança, deixar o tempo vai vir. Isso. Direto. E você está melhor do seu Tô, problema? graças a Deus, depois não deu sequelas, nada, né? Ótima, ótima. E, graças a Deus. Aparecida, muito bom ter você aqui. Então, em qualquer momento, se você quiser retornar, você é bem-vinda. Ah, ok. Eu vou continuar Ótimo, então minha explanação ótimo. e tá bom? Tá ótimo. Ok. Obrigada aí da receptividade que você teve. Eu apertei no convite, porque eu já fiz isso outras vezes, mas daí eu não tive a Você não resposta que sabia se você me deu. você não sabia se você Eu ia não ser sabia. aceita, é isso?
Não, eu achei que eu era Você está feia, vendo? mas Você não com aceitou o essa. desafio, você teve um desafio, você aceitou e deu Isso. certo. Não é Legal, isso? deu uma jeito diferente, me senti muito acolhida. Te agradeço, Tá tá? bom, minha querida. Um abraço. Então, tá, um abraço. Eu vou fechar aqui e vou Tá continuar, tá ok. bom? Obrigada. Fica aí, Tchau. tá bom? Vou ficar. Tchau. Tá. Então, gente, é, vou continuar falando aqui como eu lido com desafios, como é o meu modo de lidar. Então, eu quero dizer o seguinte: a Maria Aparecida nos contou aí como é que ela lidou com o desafio de ter uma encefalite e lidou com confiança, sem controle, porque o desafio é isso, ele chega para você e você tem que lidar com ele. Então, eu vou contar, resumidamente, o que me aconteceu há alguns bons anos. Então, tá. É uma história minha, pessoal, que até poucas pessoas sabem. Talvez os mais íntimos, mas até imagino que algumas pessoas íntimas não saibam. Por quê? Porque eu não divulguei tanto. Porque tem determinadas coisas que a gente passa dentro de você mesma, dentro de sua família, e de repente quando nós estamos prontas para falar sobre nossas vidas, é que a gente precisa falar. E aí nós não precisamos digamos, de nos exigir demais. Isso vem. Eu estava preparando essa live e veio isso. Eu vou contar para vocês. Em 2005, quer dizer, há 15 anos atrás, eu vivi um dos grandes desafios da minha vida. E eu vou contar para vocês o que foi. Eu estava num momento de um grande estresse. À época, eu fazia uma especialização em sexualidade humana que eu fiz no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Agora, vocês imaginam, quem me conhece, imagina a minha autoexigência de fazer super bem essa especialização da USP. E meu filho fazia medicina lá, então eu me propus esse desafio. Eu quero fazer especialização na USP. Agora, foi uma autoexigência muito grande. E 2005 era exatamente o segundo ano já da especialização, em que nós precisávamos de definir um tema e estudarmos aquele tema para depois defendermos no final do curso. Então, esse foi o cenário. Então, a um determinado momento, eu adoeci. Eu adoeci enquanto fazia a especialização em sexualidade humana na USP. E aí, o diagnóstico que me veio foi disfunção do cerebelo. E vocês sabem o que é cerebelo? O cerebelo é um órgão do nosso sistema nervoso. Ele está localizado entre o cérebro e o tronco encefálico. E sabem qual é a função do cerebelo? Bom, só para introduzir, o cerebelo, ele é chamado, o cerebelo quer dizer pequeno cérebro. Ele é localizado bem aqui na nuca e ele é responsável, vou dizer para vocês qual é a função do cerebelo. Ele é responsável pela coordenação dos nossos movimentos corporais, por meio do controle dos músculos, incluindo o equilíbrio e a postura, e também a aprendizagem motora. Então, vejam só, eu adquiri esse problema no momento de grande estresse na minha vida, fazendo especialização na USP,
disfunção do cerebelo. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu não sou médica nem bióloga, mas eu fiz aqui uma pesquisa para poder falar melhor com vocês. Então, uma disfunção do cerebelo, que é o que eu estava passando, o que ela acarreta? Então, uma disfunção do cerebelo, ela acarreta uma falta de coordenação dos movimentos, uma falta de equilíbrio, que tem a ver também com uma disfunção do labirinto, que é responsável por nosso equilíbrio também. Então, falta de coordenação dos movimentos, uma perda de equilíbrio, mudanças na postura e na marcha. Na marcha, gente, é como andar, na postura e na marcha. E eu tive uma diminuição do meu tônus muscular. Distúrbios também na fala e no movimento dos olhos. A Larissa está perguntando como eu encontrei energias para lidar com o desafio. Isso é uma longa história. Mas já eu vou te responder, Larissa. Fica aí com a pergunta. Como é que eu achei energia? Eu encontrei energia para lidar com esse desafio na família, na minha vontade de vencer aquele desafio, porque eu tinha várias motivações para vencer esse desafio. Eu queria voltar a andar, porque era problema de marcha, eu tive problema de fala, eu tive um momento com vários profissionais cuidando de mim. Mas o foco, respondendo a Larissa, eu encontrei energia em mim mesma, na minha vontade de viver, na minha vontade de superação de obstáculos. E eu tenho família que eu amo de paixão, então a família me impulsionava, eu mesma queria vencer. Então, a energia que se tem em qualquer desafio na vida, eu acho que é uma soma das pessoas que nos dão suporte, família, meu parceiro, filhos, genro, noras, netos, e também um desejo de ir adiante. Então, a energia, eu sinto que a energia é de cada um de nós e é também da comunidade que nos suporta. Então, amigos, familiares. Então, a energia é sempre uma troca. As pessoas esperam de nós e nós queremos também compartilhar com as pessoas. Então, voltando à minha história, houve uma época, então, gente, quando eu estava lidando com esse problema de disfunção do cerebelo, em que eu tinha 7 profissionais cuidando de mim. Olha, eu tinha um neurologista em Goiânia. Em Goiânia eu tinha um neurologista, um otorrino, eu tinha 3 fisioterapeutas, uma especializada no labirinto, que me dava exercício para o labirinto, 2 especializados em marcha, né? Eu reaprendi a andar, gente. Vocês já imaginaram o que é isso? Eu reaprendi a andar. Eu tinha uma fonoaudióloga com quem eu reaprendi a falar. Eu tinha também um psicoterapeuta em São Paulo e também em São Paulo eu consultei uma outra neurologista a pedido do meu neurologista de Goiânia, uma pessoa da USP, e que me deu também noção, uma ideia do que eu precisava fazer para melhorar. Então, vejam lá, gente, o que é importante para assumir um desafio? Você precisa ter foco, você precisa ter determinação. Quer dizer, eu queria melhorar, eu tinha vontade de melhorar. Eu tinha família e amigos
que me apoiavam e me deram um grande suporte para melhorar. Então, vejam, todos esses 7 profissionais, eu precisava de seguir as orientações deles. Então, eu tinha fisioterapia para a marcha, fisioterapia para o labirinto, eu tinha fonoaudióloga para aprender a falar. E isso, gente, requer muita garra, requer muita vontade de conseguir chegar ao meu objetivo. Porque não uma pessoa está perguntando, quando nós nos desafiamos, temos mais energia circulando no sangue? Sim, porque quando eu penso positivo, quando eu tenho um foco, quando eu me concentro na minha tarefa, a energia circula no sangue. Porque nós somos um todo. Nós temos pensamentos, sentimentos, ação, e se nós acionamos, e até algo que eu coloquei aqui para falar para vocês é o seguinte, quando eu tenho autoconfiança, quando eu tenho positividade e otimismo, eu aciono meu sistema nervoso, eu me ponho no trabalho de melhorar. E foi isso que, graças a Deus, me aconteceu. Eu tive a felicidade de ter bons profissionais cuidando de mim, eu tinha uma família que me dava suporte e eu me coloquei a caminho, porque de nada adianta quando nós temos bons profissionais que nos ajudam, de família que dá suporte, se a pessoa não agarra o desafio como algo que eu quero dar conta. Então, alguns itens, obrigada, a persistência e o foco mesmo, isso é importantíssimo. Sem isso, nada nos adiantaria, porque não adianta que um profissional te ensine o caminho a seguir. Não adianta que a família nos dê suporte, família e amigos, se cada um de nós não se investir da importância de vencer aquele desafio, porque de nada vai adiantar. Não adianta os outros. O problema, gente, de cada um de nós, somos nós que precisamos resolver. Não adianta o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta nos ensinar os caminhos a seguir ou não sugerir os caminhos. Se eu não me coloco a caminho, de nada adianta. Então, veja, eu preciso de saber qual é o meu objetivo e ter motivação. Eu já falei para vocês que eu tinha objetivo, que eu queria melhorar. Eu tive autoconfiança, eu pensei positivo, Então, é um telefonema aqui que eu rejeitei no momento. E eu me coloquei no trabalho, né? Eu me coloquei no trabalho de buscar a minha saúde. Foi um momento muito difícil e eu tive paciência e aceitei o passo a passo que os médicos me propunham. Porque muitas vezes os médicos propõem qual é o caminho a seguir, mas a pessoa que está adoecida não aceita, como eu tenho visto muito, por exemplo, os nossos governos, o nosso governador aqui em Goiânia, ele propõe que a gente feche os parques, que as pessoas não se vejam, que as pessoas não se encontram, e eu vejo da janela do meu apartamento aqui, no Parque Vaca Brava, as pessoas
não seguindo as recomendações. Então, gente, perseverar é importante quando você quer melhorar em alguma situação na vida. Seja que você quer enfrentar uma nova profissão, você quer rever a sua saúde, nós precisamos acreditar e seguir as instruções. Então, eu tive paciência, porque foi um tempo longo para poder restabelecer a minha saúde. E uma coisa também que me ajudou foi estudar. Estudar o que é isso, o que estava acontecendo comigo, aquela disfunção do cerebelo, o que me acarretava, e ter perseverança e fé, porque eu queria melhorar. É isso aí. Então, autodisciplina, gente, é uma coisa também muitíssimo importante para poder conseguir o meu objetivo. Então, não importa o tempo que vai demorar para você reaver sua saúde. É importante que você saiba lutar com criatividade, com garra, com os instrumentos que você tem para você melhorar. Eu estou vendo que a Gelma Castro me pediu para entrar, e naquele momento, Gelma, eu estava terminando a minha explanação sobre o meu problema. Se você quiser entrar novamente, sinta-se à vontade e peça novamente, ok? Então, gente, resiliência também é algo muitíssimo importante, porque muitas vezes, nesse processo de lutar contra uma doença ou de lutar contra uma dificuldade, seja uma dificuldade da relação, né? Por exemplo, o casal que tiver em desentendimento, e está muito comum nesse momento de coronavírus, as pessoas ficam muito em casa e de repente começam a surgir os problemas, os antigos ficam mais acirrados e aparecem motivos novos. Então, a questão é paciência, foco e persistência para nós lidarmos com qualquer desafio que nos acontece. Porque se nós ficarmos assim, sem energia, se a energia for pouca, de média a pouca, você não vai ter condição de chegar à vitória sobre qualquer problema na sua vida. Então, a resiliência, essa capacidade de ir no passo a passo, no dia a dia, degrau por degrau, e olhar sempre para aquilo que você já conseguiu, e não olhar, porque sabe o que acontece, gente? Vamos pensar na questão de perder peso, por exemplo, que é algo que nos aparece a qualquer momento da vida. De repente você quer perder peso. Então, se você olha muito longe a meta, tá? Eu preciso me livrar de 10 quilos, por exemplo, fica muito pesado. Então, se você vai no passo a passo, no step by step, você vai, olha aquilo que você já conseguiu e dá um passinho a mais. Tem um terapeuta que eu gosto muito, o Ari Heffeld, de São Paulo. Na minha formação, ele fazia workshops aqui em Goiânia, e ele dizia que nós devemos dar um passo além do imediatamente confortável. Então, isso também é uma dica, dar um passo
além do imediatamente confortável e não ficar olhando a meta como se fosse uma montanha para eu alcançar, porque isso cansa, isso rouba nossa energia. Então, se nós ficarmos no passo a passo, cada dia um passo a mais, cada dia uma coisa a mais, e se nós tivermos criatividade para lidar com os nossos desafios, nós vamos conseguir chegar lá. Eu estou vendo a Mônica aí, a Itana, a Juranda Nascimento. Agradeço muito a vocês estarem aqui. E eu queria ler para vocês algo muito interessante de uma, eu não sei se é homem ou mulher, Daisaku Ikeda, falando sobre desafio. Olha que interessante e, de repente, a gente pode comentar. Quando não há desafio, olha que interessante, gente. Depois vocês vão me dizer se vocês concordam ou não. Quando não há desafio, não se rompem limites e nós tendemos a permanecer na mesma condição. Se eu não tivesse aquele desafio do problema da minha saúde, eu teria ficado na mesma sem andar, não é mesmo? Para muitos, talvez, não haveria problemas ficar da mesma maneira. Pode ser até que ficasse bem, mas não avançar também, olha que legal, não avançar também é quase o mesmo que retroceder. E a questão é, se você tem algum desafio na sua vida, seja mudar de profissão, seja se especializar em alguma outra área, seja em decidir por ter um filho ou não, seja qualquer desafio que você esteja passando, se você continuar fazendo sempre o que você fez, você vai continuar obtendo o que já obteve até agora. Mas viver é avançar, é progredir sempre em todas as frentes. Se vocês desistirem, se cada uma de nós, se nós desistirmos de nossos esforços para avançar, significa que nós estamos retrocedendo na vida. Então, esse autor diz o seguinte, em resumo, se você continuar fazendo o que fez até agora, vai continuar colhendo os mesmos frutos, não é isso? Agora, se você aceita um desafio, se você pega isso com persistência, com foco, com determinação, com pensamento positivo, resistindo àquele negativismo que muitas vezes nos invade, aí você vai continuar tendo os mesmos resultados. Agora, se você quer enveredar por um novo caminho, se você quer realizar algo de diferente, de criativo na sua vida, então insista. Insista porque você vai vencer. Porque a questão um professor meu de São Paulo, quando eu estava escrevendo a minha monografia na USP, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Vez por outra me lembro, né, de alguma coisa que alguém me disse, seja um professor, seja um terapeuta, seja uma amiga, seja mãe, seja filho. Esse professor disse o seguinte, a produção de qualquer arte na vida, qualquer arte na vida requer 5% de inspiração e 95% de trabalho e de foco. Veja,
às vezes a gente pensa o contrário, né? Ah, eu não estou inspirada hoje. Ah, eu não estou inspirada hoje, não vou fazer uma live. Eu não estou inspirada para fazer atividade física. Não, hoje não vou fazer, não, faço amanhã. Então, gente, é isso aí. Se você quer novos resultados, aceite novos desafios. Pense que não é só estar inspirada para alguma coisa, não. Tem que ter perseverança, tem que ter um foco, tem que ter uma meta a seguir e o caminho precisa ter constância, perseverança. É isso? Precisa saber o que você quer e se colocar a caminho. Muitas vezes, gente, muitas pessoas ficam só esperando que os outros façam por ela. Ou fica esperando a grande sorte da vida, a grande loteria, um dia de perfeita inspiração. Não é que não tenha grandes inspirações. A grande inspiração, ela precisa se somar ao trabalho constante, perseverante de aceitar os novos desafios. Então, gente, se vocês estão com um desafio em suas vidas, insistam, tenham coragem, busquem inspiração, busquem motivação. Se de repente sua família não te inspira, busque inspiração onde ela pode ser encontrada, seja num terapeuta, seja num amigo, seja onde for, mas busque motivação. E gratidão a vocês também que estão aqui me ouvindo. Gratidão, gente, é algo muito importante. Sabe por quê? Porque se eu agradeço a cada momento o fato de estar viva, principalmente em tempos de coronavírus, e eu sou do grupo de risco, se você tem gratidão pela vida, por estar viva, por ter um trabalho, por ter uma família, por ter condições de estar aqui agora, isso já é meio caminho andado. Então, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu agradeço a vocês que estão aqui comigo e me ajudando a enfrentar o meu desafio. Eu quero dizer que, na sequência do meu desafio, amanhã eu vou abordar um tema bastante interessante, que é viagem, resgate da paixão. E amanhã será com uma pessoa, Daniele Meirelles, que trabalha com turismo. Ela é de Foz do Iguaçu. Então, cumprindo o meu desafio, amanhã eu vou trazer uma pessoa para discutir conosco a importância das viagens para podermos reacender a paixão, né, num relacionamento. E nós estamos encerrando a nossa live, deixando aqui um pensamento positivo, de garra, de coragem e de persistência. E quero dizer a vocês, invistam no seu desafio pessoal, porque a vida inteira nós temos desafios que eu posso pegar ou largar, concordam? É isso aí, eu posso pegar um desafio e ir à frente, ir em frente e buscar e fazer o meu caminho, ou eu posso ir deixando os desafios de lado, pensando, não, isso é difícil demais, isso, não vou mexer com isso agora não, quem sabe depois, quem sabe o mês que vem, o ano que vem.
E, de repente, nós não sabemos, nossa vida é finita. Nós não sabemos quando é que nós vamos partir daqui, mas nós temos essa certeza de que a nossa vida é finita. Então, não desperdicem o tempo que vocês têm aqui. Aceitem seus desafios. Assim como eu aceitei aquele desafio de 15 anos atrás, de lutar para acabar com a disfunção do meu cerebelo, e que foi algo sério, e que hoje eu posso estar aqui contando para vocês sobre como eu venci, como eu lido com esse desafio. E ao lidar com esse desafio de agora, eu me lembrei do meu desafio de 15 anos atrás. Então, encerrando, gente, eu quero agradecer a vocês que estão comigo, estiveram comigo aqui e estão até agora. E nos vemos amanhã com um novo tema do meu desafio, que será a viagem resgate da paixão. Vejo vocês amanhã. Um beijo.